2024, houve aumento de 61,8% no número de pedidos de recuperação judicial entre produtores de soja, milho e sorgo no Brasil. Os dados foram apresentados pela Associação do Setor em audiência da Comissão de Agropecuária da Assembleia. A preocupação é o crescimento das dívidas de produtores rurais em Minas. O endividamento crescente no setor agropecuário mineiro decorre de elevação dos custos de produção, oscilação de preços, impactos climáticos, créditos insuficientes e juros elevados. Esse cenário compromete a liquidez das propriedades, limita investimentos e coloca em risco a produção de alimentos, o emprego rural e a arrecadação estadual. Já de um longo tempo, a gente vem percebendo o resultado da atividade rural cada vez menor, e aqui digo, sobretudo na produção de grãos. Já de alguns anos, a soja, o milho, como o Vasco disse, a queda foi muito brusca no valor, e o produtor tinha investido nessa produção. Então, ele já traz um acumulado de investimentos aí, numa expectativa de que aquilo iria gerar a ele um resultado futuro, quando no futuro aquele investimento que ele fez, ele não consegue hoje pagar em razão da redução dos valores que ele recebe pelo produto. Mais do que isso, o produtor também tem uma elevação de custo muito alto. E esse peso não é só brasileiro, a gente acompanha a evolução constantemente nos Estados Unidos, e lá também o produtor rural passa por essas dificuldades que o nosso aqui também passa. Mas lá ainda tem um alívio, porque nos Estados Unidos, quando o valor do custo aproxima ao valor de mercado, há uma verba pública para que o produtor suporte essas dificuldades. As mudanças climáticas também têm impactado no desempenho do setor agropecuário. Minas Gerais precisa urgentemente criar o seu plano de convivência ou de mitigação dos problemas das mudanças climáticas. E por que esse plano tem que ser pensado, tem que ser construído de forma coletiva? Porque as realidades de Minas Gerais são muitas, os problemas de Minas Gerais são muitos, as características de Minas Gerais são muitas e diferentes umas das outras. Aquilo que é prioridade no meu Vale do Jequitinhonha não é prioridade no sul de Minas, por exemplo. Aquilo que deve ser utilizado como instrumento no Triângulo não vai ser utilizado como instrumento no Norte. Então, precisa criar esse plano estratégico de convivência com as mudanças climáticas, que aí volta a dizer, não é mais de combate, é de convivência, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo, estão impactando o nosso campo e, principalmente, estão impactando os nossos pequenos produtores e produtoras rurais, os agricultores e agricultoras familiares. O financiamento é outro desafio enfrentado pelos produtores rurais. Os juros e as taxas altas, mais regras desfavoráveis, têm empurrado empresas para a recuperação judicial. Vai em Alfenas, eles falando da quantidade de produtores que estão em dificuldade financeira, empresas já em RJ, recuperação judicial. Empresas que eu nunca imaginava, empresas até tradicionais. E para todo lado. Então, ou seja, e nós estamos no momento aí, já estamos no sinal amarelo partindo para o vermelho. Ou há uma solução de cima para baixo, o pessoal do Banco Brasil deve estar nos ouvindo aí, ou busca aí uma securitização, e parcelamento, através de parcelamentos, alongamento de dívida com juros menores, porque com um país que hoje Selic de 15 mais 5, não tem nada que dar. Lógico que o crédito não é nesse valor, mas também está muito alto o crédito rural. Hoje, empreender no Brasil, você quase é um herói. Porque nós temos as piores taxas de juros do mundo, não há um seguro agrícola, não há política agrícola no nosso país. Hoje, por causa de incompetência, o governo está criando impostos, ampliando impostos cada vez mais, num desperdício, numa gastança. Hoje, o presidente do Brasil ele é um imperador, vive como um rei. O produtor rural não está andando de Hilux, não está andando de S10. O produtor rural está andando atrás do Banco do Brasil, das cooperativas de crédito,
para renegociar suas dívidas e plantar para alimentar o mundo. Na pecuária, uma das principais causas do endividamento é a concorrência com as importações de leite de países do Mercosul, o que levou a uma queda nos preços no mercado interno. O estado tem 216 mil produtores, 80% deles pequenos e médios. O CPEA fez uma estimativa do comportamento dos preços nos próximos 3, 4 meses, e isso tem nos gerado muita preocupação, porque se olharmos em termos corrigidos, a gente está falando de uma média ano, deputados, de preços menores do que foi praticado em 2023. Então, nós estamos falando de volumes acima do que já vimos e preços menores do que também já observamos. E a gente já vê no campo cenários de produtores falando aí de leite a R$ 1,60, R$ 1,70, como o Vasco trouxe ali, até R$ 1,80. Né? E pelos custos de produção que nós acompanhamos dos mais de 5 mil produtores atendidos pelo nosso programa de assistência técnica e gerencial, esses valores estão longe de cobrir os custos básicos ali de produção, e isso vai refletir na saída de muitos produtores da atividade, e o leite, principalmente aqui em Minas Gerais, está presente em todos os municípios. Então, quando a gente fala de um cenário desse, a gente está falando de um problema social gravíssimo. Produtores também destacam a necessidade de políticas estaduais, inclusive com assistência técnica na gestão financeira. O representante do Executivo Mineiro reconheceu a importância do agronegócio, afirmando que o setor responde por quase 1/4 do produto interno bruto do Estado. Mas nós também, que estamos aqui no governo, na Secretaria de Agricultura, temos o sentimento das dificuldades, dos desafios que nós temos pela frente. Né? Mas mesmo assim, ou apesar de tudo isso, né, olha só, dos 853 municípios que nós temos no estado de Minas Gerais, 524 municípios, ou seja, 61% dos municípios mineiros têm na atividade agropecuária, está entre as 3 primeiras atividades econômicas dos municípios. Ou seja, o quão é importante econômica e socialmente a atividade agropecuária para 61% dos municípios mineiros.